chamo Natália Almeida. Hoje, para o 26º Congresso de Iniciação Científica da UNB, falarei sobre o meu projeto. A avaliação do efeito da metformina na viabilidade de fibroblastos dérmicos humanos irradiados, orientado pela professora doutora Maria de Fátima Amorim. Esse trabalho foi dividido então, em 4 partes, sendo introdução, metodologia, resultado e conclusões. Então, fazendo uma breve contextualização sobre o tema, o envelhecimento cutâneo pode ser considerado o acúmulo de danos no tecido da pele e a perda progressiva da sua integridade, sendo classificado em intrínseco, cronológico e natural, ou extrínseco, causado por fatores estressantes exógenos, como a radiação ultravioleta. Sabe-se que a radiação ultravioleta é classificada de acordo com seu comprimento de onda, e isso interfere também na sua penetração. Não estamos expostos ao UVC, porém sim ao UVB e UVA, sendo que o UVB consegue penetrar até o estrato córneo e epiderme e a UVA até a derme da pele humana. Os efeitos da exposição variam de hiperpigmentação a eritema até mesmo fotocarcinogênese e fotoenvelhecimento. Sabe-se também que a radiação ultravioleta induz por uma reação fotoquímica a produção de espécies reativas de oxigênio, chamadas de EROS, nas células da pele. E essas, sim, em excesso, causam o estresse oxidativo. Então, de maneira resumida, como isso ocorre? A radiação vai gerar, então, a superprodução das EROS. As EROS, por sua vez, ativam receptores de citocinas e induzem as vias das proteínas quinases ativadas por mitógenos, chamadas de MAPKs. As MAPKs, então, induzem a ativação de fatores de transcrição como AP1 e NF-κB. Estes fatores irão, então, diminuir o procolágeno do tipo 1 e aumentar as metaloproteínas de matriz, chamadas também de MMPs. Isso resulta, então, na diminuição do colágeno na derme e, consequentemente, no envelhecimento precoce. Porém, sabe-se também que essas espécies reativas de oxigênio são naturais no metabolismo celular, inclusive tendo um importante papel sinalizador em diversas vias. Dessa forma, nosso organismo possui sistemas antioxidantes endógenos para nos proteger. E essas só vão causar danos quando em excesso, causando um fenômeno chamado de desbalanço do estado redox da célula. A metformina é um fármaco de grande importância, sendo utilizado como primeira linha no tratamento de diabetes mellitus do tipo 2, apesar do seu mecanismo de ação não ter sido ainda completamente elucidado por conta de sua complexidade. Porém, novos usos terapêuticos para a metformina estão sendo estudados após estudos mais recentes mostrarem promissores efeitos de aumento da longevidade em modelos animais, efeitos anti-inflamatórios e anti-envelhecimento, proteção e reparo contra danos induzidos por radiação ultravioleta, diminuição na quantidade de EROS e expressão das metaloproteinases. Então, dessa forma, o objetivo desse estudo é avaliar se o tratamento com metformina confere proteção a fibroblastos da linha de HFF1 irradiados por UVA, alterando sua viabilidade celular. Então, inicialmente, para a metodologia foram cultivados fibroblastos da linhagem HFF1 em DMEM acrescidos de 10% de soro fetal bovino com penicilina e streptomicina, sendo mantidas, então, essas células numa incubadora com atmosfera controlada. Para o tratamento, eram semeadas 5.000 células por poço com DMEM e metformina solubilizada em água deionizada nas concentrações mostradas abaixo. Essas células eram, então, incubadas por 24 a 48 horas. Posteriormente, era realizada a indução do estresse oxidativo pelo procedimento de radiação. Essas células eram pré-tratadas e, em seguida, expostas à radiação ultravioleta do tipo A. Posteriormente, era realizado o ensaio colorimétrico do reagente MTT, sendo reduzido a formazan em 3 esquemas. No primeiro, era realizado apenas o tratamento, no segundo, o pré-tratamento de 48 horas, seguido de radiação, e para o terceiro, pré-tratamento de 48 horas, e radiação e pós-tratamento de mais 24 horas. Ao final de todos esses ensaios, era realizada a análise da viabilidade celular. Para os resultados, nesse primeiro gráfico foi possível verificar que em todas as concentrações testadas, a metformina não gerou efeitos citotóxicos nas células. E apesar de não haver diferença significativa quando comparado ao controle negativo, foi possível verificar uma leve tendência a aumento da viabilidade celular no gráfico de 24 horas. Já quando as células foram pré-tratadas, a metformina não gerou efeito quimioprotetor significativo nessas células e a viabilidade celular foi menor do que 70% em todas as concentrações testadas. Entretanto, quando foi realizado o pós-tratamento, depois da irradiação, essa viabilidade celular não caiu tão drasticamente. Isso sugere que, apesar da metformina poder acentuar o estresse causado pela radiação UVA, ao realizar o pós-tratamento, esse estresse pode ser revertido. Dessa forma, conclui-se que o tratamento com metformina nas concentrações citadas não causou toxicidade às células da linhagem HFF1, porém não produziu efeitos quimioprotetores significativos nessas mesmas células quando irradiadas. Para as perspectivas futuras, então, seria avaliar se a metformina é capaz de alterar a atividade das enzimas envolvidas no balanço redox das células da pele humana. Dessa forma, deixo aqui os meus agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, CNPq, ao Farmol, aos colaboradores, professor Luiz Alberto Simeone e Manuel Humberto Mera.